bem? Segundo ano, estamos aqui hoje para nossa aula de plantão, né? Nossa aula de matemática, hoje no nosso horário de plantão de dúvidas. Faremos aí algumas atividades sobre cálculos mentais, cálculo mental, né? Vamos usar aí as técnicas de medidas, os conteúdos de medidas que nós já aprendemos. Página 49 até a 53. Vamos lá? Aqui estamos então, cálculo mental, olha lá. Vamos ler com atenção para fazer as nossas atividades? Olha lá, observe a massa aproximada de cada uma das frutas abaixo para descobrir o que a balança mostrará. Olha lá, pessoal, antes da gente começar aqui, antes que a Pro esqueça, senão eu gravo um vídeo e esqueço de falar. Amanhã, dia 7, quarta-feira, nós temos outra aula de matemática, não é? Não faltem nessa aula, porque nós vamos fazer a aula das atividades normalmente. E no final dessa aula, nós vamos fazer um formulário do Google, aquele igual da prova, sabe? Que a gente fez trabalhinho, que a gente manda foto. Então, vamos fazer um formulário Google, né? Lá do Forms, né? Com algumas perguntinhas. Essas perguntinhas vão valer notas, são sobre aí as matérias que a gente já estudou. Vou dar uma dica. Quem quiser estudar pelo o livro de matemática, lá pelo Hora de Praticar, da página 60 e, deixa eu pensar, 66 a 70, lá no Hora de Praticar, no fim do capítulo do nosso livro, página 66 a 70. Se vocês quiserem estudar por aqueles exercícios, pode, tá bom? Não precisa, se você quiser fazer, pode também, mas não é obrigatório. Mas eles vão servir de base de estudo para o nosso Forms lá de amanhã, tá bom? Então amanhã não falte, temos formulário valendo nota de trabalho, tá bom? Vou passar ele como um trabalhinho para a gente não precisar ficar enviando um monte de coisa. Então amanhã, depois da aula de matemática, temos Forms, não falte. Continuando então. Observe a massa aproximada de cada uma das frutas abaixo para descobrir o que a balança mostrará. Então, olha lá, ó. Temos aí a maçã 100 gramas, ou a pera 130 gramas, o limão 70 gramas e a laranja 160 gramas. Então, olha esse desenho, vamos tentar ali entender o que a balança vai mostrar. Olha lá. Escreva a massa da combinação das frutas no visor de cada balança. Então, por exemplo, galera, é só eu somar, tá bom? Se eu tenho 4 maçãs, eu vi a maçã vale quanto? Cada maçã pesa aí 100 gramas. Então, como que eu vou fazer aqui? Eu vou somar. Como que eu vou somar? Se tem 4 maçãs, eu vou somar 100 mais 100 mais, opa, menos não, mais 100 mais, opa, mais 100. Qual que vai ser o meu resultado? Aí eu vou escrever ele aqui, olha lá, ó, aqui no visor da minha balança. Pro, como que eu faço? De cabeça? Sim, conta de 100 em 100. 100, 200, 300, tá bom? E a mesma coisa eu vou fazer aqui no outro. Vou ver quanto ali a pera pesa. Vou contar quantas peras tem aqui. Tem 3? Então eu vou somar 130 mais 130 mais 130. Para Kate, essa eu já não consigo fazer de cabeça, não consigo contar no dedo. Como que eu faço? Posso fazer aqui a minha casinha da dezena e da centena, da dezena e da unidade? Posso. Você pode montar sua casinha aí no rascunho, tá? Aí você monta lá, dezena, centena e unidade. Deixa eu mostrar para vocês rapidinho. Dezena. Opa, vamos começar da centena, né? Centena, dezena e unidade. Muito bem. Aí eu ponho os números lá. Ó, quantas vezes eu vou colocar esses números aqui? Deixa eu mostrar para vocês bonitinho. Ó. Essa daqui é das peras, tá? Posso montar? Posso. Vamos lá. Então, eu vou montar aqui a minha casinha. Não, deixa eu colocar os números primeiro.
Peraí. Olha lá, galera, já escrevi aí para vocês, ó. Fiz a minha casinha da centena, da dezena e da unidade e coloquei o número 130 3 vezes, porque 130 de 1, 130 de 2, 130 de 3. E vou somar aqui agora, por fileira, né? Primeiro da unidade, depois a da dezena e por último a da centena. Então, 0 com 0 com 0 dá quanto? 3 mais 3 mais 3 dá quanto? 1 mais 1 dá quanto? Aí você vai descobrir o seu resultado aqui embaixo, tá bom? E aí, depois que você descobrir o resultado aqui embaixo, você escreve ele aqui no visor, tá? Pode fazer a continha no rascunho, não precisa fazer no livro, não, tá bom? Não tem problema se você não conseguir fazer essa daqui de cálculo mental, de cabecinha, assim, sem precisar escrever, tudo bem? Essa aqui não tem problema. Continuando, então, para número... Aqui, vamos descer. Para a letra B, para a letra D. Então, vocês vão fazer as mesmas coisas com as outras, tá? Vê quantas frutas tem, faz a continha. Tenta fazer aí mentalmente. Eu acho que vocês vão conseguir, porque vocês são craques. Prosseguindo aqui, pessoal, nós temos agora quanto cabe. Nós falamos de peso ali. E agora nós vamos falar aí de capacidade. Opa, vamos voltar lá, peraí. Aqui, voltamos. Então, olha lá, galera. Já falamos aí sobre comprimento, metro e centímetro. Já falamos sobre massa, que é quilo e grama, quilograma e grama. E agora vamos falar sobre uma outra forma de medir, que é a forma de a gente medir coisas líquidas, o litro. Falei que tinham várias formas da gente medir as coisas, não é? Então, olha aqui. Quanto cabe? Quando precisamos saber qual é a capacidade de um recipiente, como uma garrafa, usamos a unidade de medida chamada litro. Então, litro é representado pela letra L. Pode grifar isso daí para não esquecer, tá bom? Depois a gente vai fazer um resumão lá no nosso caderno. Pela letra L. Se o recipiente for pequeno, usamos o mililitro. Então, litro é para as medidas maiores, mililitro é para as medidas menores. Lembra lá que quando a gente fala de comprimento, o maior é o metro e o menor é o centímetro? Ok. Lembra que para o peso, para a massa, o maior é o quilo e o menor é a grama? E aqui para o litro, o maior é o litro e o menor é o mililitro, tá bom? Então, olha lá, ó. Para representar litro, eu uso L. Para representar mililitro, eu uso ml. Lembrando, meus amores, que litro e mililitro são só para produtos líquidos, que são aquosos, né? Coisas aí que são líquidas, certo? Então, olha lá. Vamos então começar a fazer os primeiros exercícios aí para entender o que é litro e mililitro. Olha lá. Escreva o nome de alguns produtos que compramos por litro ou mililitro. O que a gente compra por litro? Tem aí ó, alguns exemplos já aí no desenho atrás aqui da bolinha da Pro. Ó. O que será que a gente compra aqui por mililitro? A gente compra refrigerante, suco, leite? O que mais que a gente compra por litro e mililitro? Hein? Pensa em várias coisas aí e escreve para croquete. Letra número 2. Letra não, número 2. Na número 2 está falando o seguinte, vamos lá. Podemos usar 1 litro para encher aproximadamente 4 copos, não é? Opa, deixa eu diminuir aqui que está cortando a palavra. 4 copos. Opa, agora eu estou na frente. Aí. Podemos usar 1 litro para encher aproximadamente 4 copos, conforme a imagem. Então, olha lá, ó, 4 copos, ó. Temos aqui 4 copos com um líquido e
temos a medida aqui, ó. Podemos usar 1 litro para encher aproximadamente 4 copos, conforme a foto a seguir. Então, quer dizer que aqui dentro desses copinhos tem uma quantidade que junta dá 1 litro, ok? Então, vamos lá para as perguntas agora. Vamos ver se a gente vai compreender isso daí. Olha lá. Continuando aqui. Quantos litros desse suco serão necessários para encher 8 copos? Então, olha aqui, presta atenção. Para eu encher 4 copos, eu preciso de 1 litro. Presta atenção. Ó, para encher isso daqui, eu preciso disso daqui. Vocês estão vendo? Você precisa mesmo. Vocês estão vendo? Então, agora, aqui eu tenho quantos copos? 4. Se com 1 litro eu encho 4, para eu encher 8, 8 são mais 4, não são? Eu vou precisar de quantos litros aqui? É só eu dobrar a quantidade. Se para encher 4 eu preciso de 1, para encher mais 4 eu vou precisar de quantos litros? Pensa aí, ó, pensa. Pro vai deixar uns videozinhos sobre medidas de capacidade para vocês verem, tá? Videozinhos de subsídio, para ficar mais claro na hora de vocês fazerem. Assistam antes de fazer os exercícios também, que vai ajudar. E para eu encher 12 copos, se 4 eu preciso de 1 litro, eu vou precisar de mais 4, mais 1 litro, depois mais 4, mais 1 litro. Vai contando de 4 em 4 até chegar em 12. Que aí vocês vão saber que a cada 4 copos eu tenho 1 litro. Então, 1, 4, mais 4, 8, mais 1 litro. E assim por diante. Tentem fazer de cabeça, tá bom? E 16 copos? Quantos litros eu vou precisar? Tá bom? Coloca a quantidade de copos que cabem aqui dentro de 16, né? Quantos quantos conjuntos de 4 copos cabem dentro do 16, que você vai conseguir saber quantos litros você vai usar, tá bom? Pensem com atenção que vocês conseguem. Qualquer coisa, lá no Meet a gente faz juntinho para entender melhor, tá bom? Seguindo aqui para a página 51, na número 3, nós temos aqui, ó. Observe o tamanho dos potes e escreva nos rótulos a medida correta de acordo com as quantidades propostas. Então, olha aqui, ó. Temos 5 litros, 1 litro, 3 litros, 7 litros e 10 litros. E aí, como que a gente vai fazer aqui, ó? Vou ter que olhar igual eu fiz com as alturas. Lembra que a gente fez com as alturas lá? Vou e com peso? Também posso olhar aí o tamanho dos potes. Claro que o pote maior, que tem mais litros, é o pote de 10 litros. Então, eu vou ter que achar o maior aqui, o mais grandão aqui, para colocar a capacidade de 10 litros. Então, eu vou escrever aqui embaixo, tá, galera? Ó. Então, vou escrever aqui nesse quadradinho. Ah, esse daqui é o maior pote de todos, é esse. Se for, eu vou colocar que ele, então, é o maior número de todos. Aí, depois eu vou procurando de acordo com os tamanhos. E 7, será que é esse que é 7? O 7 é o segundo maior. Qual é o segundo maior pote aqui do desenho? Aí, depois que eu achar, eu ponho e escrevo lá no meu retângulo. É pura observação. Esse aqui dá para fazer só olhando os tamanhos do potezinho, tá? É fazer aquela ordem crescente lá que a gente já fez, né? Então, vamos lá. Seguindo aqui, ou vocês podem fazer também a decrescente, tanto faz. Vocês podem fazer do menor para o maior ou do maior para o menor, tá? É só observação mesmo. Depois nós temos aqui o Entre em Ação, receita de bolo. Já estudamos receitas, já conhecemos receitas. Olha lá, veja essa receita de bolo de cenoura. Olha, tem vários ingredientes. 350 gramas de farinha de trigo, 320 gramas de açúcar, 250 gramas de cenoura ralada, 120 ml
né, mililitros de óleo, 4 ovos e 1 colher de fermento. 1 colher de fermento. Então, olha lá. Que unidades de medida aparecem na receita? As unidades de medida são, vou colocar aqui para vocês não esquecerem, ó. Nós temos aí o primeiro que a gente estudou, que é o metro, o centímetro, vou colocar abreviado, tá? Ah, não, vamos escrever, vamos lá. O metro, o centímetro. Depois temos o quilo e a grama. E agora nós estudamos o litro e o mililitro. Deixa eu subir aqui para vocês não ficarem me vendo aí. Ó, aí. E aí temos o litro e opa, e o mililitro. Mililitro. Aí. Então, essas aqui, segundo ano, são as medidas que nós aprendemos. Metro e centímetro, quilo e quilograma, e litro e mililitro, tá? Metro e centímetro é altura e largura, quilo e grama é peso de massa, e litro e mililitro é medida para a gente medir quantidades de produtos líquidos, tá bom? Então, olha lá, ó. Que medidas de unidade, que unidades de medida aparecem na receita? Aqui a gente tem o quê? Tem grama, tem quilo, tem litro, tem mililitro. O que a gente tem ali? Escrevam os nomes aqui para mim. Ah, Pro, tem grama, tem quilo, tá bom? Escrevam aqui para mim. Letra B. Que ingredientes podem ser medidos por uma balança? Quais são, né, os objetos aqui dessa receita, ó, que a gente tem que usar uma balança para medir, tá? São as gramas, são os quilos, são aí os centímetros. Qual deles aí que a gente usa uma balança? Tá fácil para quem prestou atenção na aula, tá? Continuando aqui no número 2, agora você vai pesquisar se alguém da família conhece outra receita de bolo de cenoura. Se alguém da sua família conhecer, você vai escrever essa receita aqui pra gente, tá bom? Uma receita diferente e nós vamos conversar sobre ela no nosso horário de Meet, tá? Pede para alguém ver aí. Se ninguém souber, procura na internet lá no Google e escreve uma receita para Procate. Bem curtinha, não precisa ser muito grande não, tá? Letra A, na receita que você anotou, então você vai precisar aí perguntar para alguém. Se ninguém souber, você procura na internet uma receita, tá? E aí você vai responder essas perguntas. Na receita que você anotou, há unidades de medida não padronizadas? Vou explicar para vocês o que é uma unidade de medida não padronizada. Lembra que a gente conversou lá no começo, quando a gente começou a estudar as medidas, que antigamente não existia um número padrão, não existia uma régua, cada um media de um jeito, usava o pé, usava a mão, usava outros instrumentos aí, mas esses instrumentos não eram aí precisos, não davam a medida correta. Aí depois de um tempo, eles criaram lá o quilo, o centímetro, o metro, tudo para que quando a gente fosse pesar, medir os produtos, a gente conseguisse saber exatamente quanto é, tá bom? Então, para a gente saber exatamente quanto é cada coisa, a gente tem que usar o instrumento certo. Para o peso, para a massa, a gente usa as balanças. Para comprimentos em centímetros, a gente usa a régua, fita métrica, trena. E aí, para o líquido, a gente também usa aí tem como a gente calcular aí o litro e o mililitro, desenvolvendo aí, foram então aí assim, desenvolvido, né,
foram desenvolvendo instrumentos de medição, não é? Lá, não sei se vocês já notaram, quase todas as mamães devem ter em casa um copinho medidor para saber quantos litros e mililitros, assim, ou ml, né, nós precisamos usar para fazer uma receita, para poder cozinhar alguma coisa, fazer um suco, né? Então, às vezes, algumas mamães têm um copo medidor também de litros. Então, é o seguinte, pessoal, tem muitos instrumentos aí para a gente medir exatamente, mas tem outros instrumentos que não. Tem outros instrumentos que a gente usa, mas eles não têm uma medida exata. Por exemplo, se a gente coloca uma colher de açúcar, dá para a gente medir exatamente quantos gramas tem lá na colher de açúcar? Não, a gente não sabe, mas é uma forma de medir fora do padrão. O padrão é usar os instrumentos certos, ou a balança, ou o copo medidor, ou a régua, a fita métrica. Agora, quando a gente usa 2 palmos, quando a gente usa uma xícara, quando a gente usa um copo, uma colher, esses são instrumentos que não são padronizados. Por quê? Porque existem aí xícaras de vários tamanhos, colheres de vários tamanhos, não é? Palmos e pés de vários tamanhos. Então, quando a gente usa esses instrumentos que não são padrões, né? Que não tem ali a medida certinha, a gente pode aí, às vezes, variar as quantidades e os tamanhos das coisas. Então, a letra A, você tem que escrever para mim o seguinte: nessa sua receita, estava em grama, estava em quilo ou estava usando alguma coisa que a gente não consegue saber exatamente a grama, o quilo e o litro? Como, por exemplo, aí, coisas que não são padrões, colher, chá, xícara, não é? Que são instrumentos aí que a gente não sabe exatamente o tamanho. Cada um pode ter uma colher, uma xícara de tamanhos diferentes, tá bom? Então, se a sua tiver esses materiais aí, você escreve: ah, na minha tinha uma colher de chá. Colher não é uma medida padronizada, tá bom? Ah, no meu tinha 2 xícaras de chá. 2 xícaras de chá também, normalmente não é uma medida padronizada, não é a medida correta e que se usam para medir tudo, tá? Nas receitas, pessoal, muitas coisas são colocadas em colher de chá ou em xícara de chá, porque são instrumentos que a gente tem em casa. Nem todo mundo aí tem uma balança para poder medir as gramas, nem todo mundo aí tem um copo medidor para medir o litro e o mililitro, né? Nem todo mundo aí tem esses instrumentos. Então aí a gente usa o que a gente tem em mão, tá bom? Letra B. E que unidades de medida padronizadas aparecem? As padronizadas é aquela que a gente usa nos instrumentos certos, que são a régua, a fita métrica, o copo medidor, a balança, tá bom? Então, tem alguma aí que está usando unidades de medidas padronizadas? Quais são as medidas padronizadas? Grama, quilo, litro, mililitro, centímetro e metro. Essas são as unidades padronizadas, tá bom? Que são faladas em quilo ou grama, que são faladas em centímetro ou metro, ou que são faladas em litro ou mililitro. Essas são as padronizadas, beleza? Na sua receita que você escreveu, que você pesquisou, tem grama, quilo, litro, mililitro? Então você coloca aí. Há algum ingrediente que precisa ser contado? Por exemplo, tem que pôr 3 ovos, tem que pôr 4 bananas, tem que pôr 2 maçãs. Tem algum aí na sua receita que você escreveu que pode ser contado? Então você coloca lá: ah, na minha receita tem que ter 6 morangos, 2 ovos. Aí você vai escrevendo aqui para a Pro, tá bom? Muito simples, assistam os vídeos aí que a Pro vai passar, tá bom? De subsídio, para poder ficar mais claro para vocês. Então aí, pessoal, foi essa nossa aula de matemática de hoje, nossa aula de plantão, né? Não esqueçam que amanhã nós temos atividade avaliativa, tá bom? Um beijo!
Até amanhã.